Caríssimas, caríssimos e caríssimes, eu estou de camisa, fenômeno raríssimo, como a gente diria no radinho. E a minha pergunta é, já que a gente está aqui no Bom e Velho Roda e Avisa, estou mais confiável, né? Será que o que eu tenho a dizer aqui vai despertar mais confiança? E a palavra-chave de hoje é confiança. Em quem você confia? Quando a gente, aliás, uma questão muito interessante, eu estou fazendo isso ao vivo, isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho confiança no meu taco, eu tenho confiança que nada esquisito vai acontecer, e você pode ter confiança que isso daqui não foi gerado por AI, eu não estou lendo nenhum script, eu não sou um avatar, tudo pode acontecer, helicópteros passando, tanto faz. Mas a palavra-chave aqui é confiança. É interessante quando você sai do Brasil e viaja, você começa a perceber algumas coisas curiosas. A gente conheceu um casal de holandeses numa praia, e eles foram mostrar a casa em que eles vivem, linda casa, mas a primeira coisa que chama a atenção, não tinha muro, não tinha grade, não tinha cerca, e não tinha nenhum cachorro bravo, um Doberman, né, um pitbull. Aí você fala, uau, que coisa curiosa, como é que eles vivem assim? Não é? E, aliás, é muito curioso também quando você observa não só estrangeiros no exterior, mas brasileiros no exterior. Você identifica facilmente um grupo de brasileiros quando as mulheres estão agarradas na bolsa assim. Né? Esse é o primeiro sinal. Ou quando os homens estão com o relógio no pulso direito, porque se eles ficarem do lado esquerdo, alguém rouba. Confiança. Eu me lembro de ter ouvido uma vez um programa da NPR, que é uma rádio americana, em que o correspondente internacional deles tinha viajado para vários lugares na América Latina e fez um programete sobre cada capital que ele visitou. E eu me lembro dele ter visitado uma capital, eu não vou mencionar qual era, e ele falou, olha, uma coisa que define essa cidade aqui é que ninguém confia em ninguém. Como é que você pode viver num lugar onde o povo não confia no governo e o governo não confia no povo? Que coisa complicada. E recentemente eu tive nesse mesmo lugar, e na primeira viagem de táxi eu fui pagar com um cartão, ele falou, não, desculpa, a gente não aceita cartão. Eu falei, puxa, que pena. Ele falou, eu já tentei convencer o dono da frota aqui, mas sabe o que acontece? Se a gente usar cartão, isso é visível para o governo, ele paga imposto. E, bom, há um minuto ou dois atrás, esse cara estava dizendo que ele não confiava no governo porque o governo era corrupto. E alguns dias depois também, nós fomos comprar um produto interessante, bonito. E quanto custa? Bom, depende. Vai ser uma transação invisível? Vai ser dólar? Alguma coisa que não vai gerar imposto? Então, o preço é esse. Então, você vê, das camadas mais baixas, de repente até uma loja bacana, é a mesma crise de confiança. E eu me lembro que há muito tempo, esse era um tema das minhas palestras, eu preciso resgatar, se você quiser que eu fale sobre confiança em algum lugar, confie em mim. Né? Mas a questão é, o slide que eu usava era um slide muito simples que dizia assim, empresas onde todo mundo confia em todo mundo, as coisas fluem, os resultados saem e é um custo muito mais baixo. Agora, quando você trabalha num ambiente em que ninguém confia em ninguém, não é? O que acontece é que as coisas não vão acontecer nunca, né? O custo é altíssimo e os resultados vão lá embaixo. Muito complicado isso, né? Porque a gente está numa era em que, infelizmente, as redes sociais, as plataformas, elas minaram a confiança nas instituições, a confiança na justiça, a confiança uns nos outros, a confiança até naquilo que a gente está assistindo. Né? Por isso que eu estou fazendo ao vivo aqui, para pelo menos dar algum cheiro de confiabilidade. E sem confiança, o que, que acontece? Você volta para um mundo de selvageria, onde é cada um por si, cada um todos contra todos. E aí você vai sonhar, provavelmente, com algum líder que vai ser carismático, que vai prometer através da força, né, e através do seu poder, ele vai prometer colocar ordem nesse caos. Né, e a gente vai votar em pessoas realmente estranhas, vai votar em pequenos tiranetes, faz lembrar o Leviatã, do Thomas Hobbes. Mas a questão, meus amigos, é o seguinte, aliás, eu já vi muita gente no LinkedIn defender essa postura de selvagem, né? O cara de repente faz jiu-jitsu, crossfit, né? Armas, etc. e tal, porque o mundo é cruel, você não pode confiar em ninguém. Eu falei, olha, lamento que você não possa confiar em ninguém. Eu prefiro lugares onde eu posso confiar. Aliás, quando eu tive que contratar, muitas vezes eu prefiro contratar alguém que eu confie do que alguém que seja genial, mas que seja meio esperto e eu nunca sei o que vai acontecer. Certo, certo. Mas confiança tem uma questão interessante, porque eu vou dar o link para quem quiser depois aqui na descrição.
eu acabei tendo uma conversa meio longa com o ChatGPT a respeito, e acontece que esse mundo selvagem, do caos, que só pode ser botado em ordem por uma figura poderosa, tirânica, incontestável, é meio esquisito, porque, veja, as organizações humanas, mesmo as culturas mais arcaicas, mais antigas, não é? Você vê que tem confiança ali, pelo menos num círculo pequeno, de repente você não confia na tribo do lado, ou então você confia que eles sempre vão aprontar alguma coisa, mas, em princípio, você tem redes de confiança ali. E da onde surge a confiança? De alguma filosofia? De um pensamento racional? De um cálculo estequiométrico? Ou então de uma moral divina, mandamentos em pedra, seja o que for? Não, um filósofo que eu gosto muito, que é o Hume, que não confiava muito nessa história da nossa pretensa racionalidade, ele via a confiança dessa maneira. A confiança nasce porque as pessoas começam a experimentar, confiar uns nos outros e veem, sabe o quê? Que funciona, que a vida fica mais fácil. E aí você vai expandindo cada vez mais esse círculo de confiança. Você vai construindo mecanismos, valores, culturas, instituições, poderes na base da confiança. Por quê? Porque é melhor do ponto de vista espiritual ou porque, de repente, o custo-benefício na planilha Excel? Não, é porque simplesmente heurístico, é porque funciona melhor, não é? Então, veja, você pode, no seu projeto, a gente está falando de férias aqui, no seu próximo destino turístico, nem vou falar aqui de empresas, companhias, né? No próximo destino turístico, você prefere viajar para algum lugar onde você tem que carregar sua bolsa assim, porque você tem que ser esperto e estar ligado, porque você vai levar bolada nas costas, vão passar a mão na sua bunda, ou você prefere ir para um lugar em que, de repente, o jornaleiro deixa o jornal ali, sabendo que você vai pegar e vai deixar o dinheiro ali, e ninguém precisa desconfiar de ninguém. Provavelmente você vai viajar para um lugar em que você possa ficar relaxado, tranquilo, né? Um lugar que você possa sentar num parque, né? Um parque que não tenha grades, que você não precise se preocupar neuroticamente se você trancou a porta do carro ou não, né? Veja para onde você costuma viajar e aquilo que você realmente no final fala, puxa, valeu super a pena. São lugares onde a confiança impera, mas a confiança é estupidamente frágil. Você demora uma vida inteira para conquistar confiança, que eu espero que eu tenha conseguido fazer isso até agora, mas basta uma pisada na bola para você perder. E tudo hoje conspira para que a sua confiança entre em xeque. Sabe por quê? Porque o medo é contagioso, é muito mais contagioso que a paz. A violência é muito mais viral, a brutalidade é muito mais empolgante do que qualquer discurso que vão dizer que é fluffs, que vão dizer que isso é firula, que vão dizer isso. Cara, a confiança você constrói, mas vale a pena. Eu não sei em que mundo você prefere viver, eu sei. Caríssimas, caríssimos e caríssimas, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima entrada ao vivo de alguém que é vivo, está vivo, aqui no Roda e Avisa. Valeu. E obrigado pela confiança.